Agora 12h18, feriadão da Semana Santa chegando, ano de Copa do Mundo e muita gente se programa para viajar, né? Coisa boa. E as viagens geralmente envolvem muita coisa, né? Como compra de passagens, hospedagens, passeios, bagagens e os direitos do consumidor em relação às viagens. É o assunto do quadro Tire Sua Dúvida de hoje e quem esclarece alguns pontos para a gente é o superintendente do Procon em Alagoas, Rodrigo Cunha. Boa tarde, Rodrigo. Em primeiro lugar, o que o consumidor deve ficar atento na hora de fechar assim, um pacote de viagens? Boa tarde, Liara. Bem, é como você falou, né? As pessoas só se preocupam com o lado positivo, achando que sempre vai dar certo aquela viagem. E nunca se preocupam quando vão se planejar, se der errado, quais serão as consequências. Então, a principal dica vai justamente para que as pessoas, ao contratarem um pacote turístico, ao contratarem algum serviço de uma agência, ao comprar uma passagem, que elas peguem um contrato, analisem esse contrato e tenham uma cópia desse contrato. Não apenas do contrato em si, mas também de toda a publicidade. Aí vai uma grande dica, porque nem sempre tudo está previsto no contrato. Muitas vezes o que fez o consumidor ir àquela agência foi um recorte no jornal, foi um e-mail que ele recebeu, e mesmo que essa situação não conste no contrato, essa publicidade ela já obriga a empresa. Então é importante as pessoas sempre guardarem toda a documentação para futuramente, se tiver algum problema, ter como exigir. E nem sempre o que está no contrato vai de acordo com a lei do consumidor, né? Às vezes há divergências ali também e o consumidor pode questionar. Exatamente. É importante dizer isso, que uma das vantagens do Código de Defesa do Consumidor é que se nesse contrato tiver alguma cláusula que seja abusiva, essa cláusula em nada é a mesma coisa. E aqui eu dou o maior exemplo disso, que é justamente na questão do cancelamento. Muitas pessoas cancelam uma viagem com bastante antecedência, com mais de 30 dias, e são penalizadas pelas agências em 50% a 60% daquele valor que se teria a pagar. Então, é importante saber que existem regras nesse sentido. O próprio Ministério do Turismo ele dá algumas normas nesse sentido. Por exemplo, se alguém contratou um serviço e quer cancelar ele com 30 dias de antecedência, o máximo de penalização que tem que ter, inclusive uma previsão contratual para isso, são de 10%. Se for em até 21 dias, 20%. Se realmente deixar para cancelar em cima da hora, pode ter uma porcentagem maior, desde que seja comprovado. Então, o consumidor tem que ficar atento que não é o fato dele querer cancelar que ele vai ter que ser prejudicado de forma excessiva. Se tem que ter um equilíbrio nessa relação, porque a empresa também tem benefícios. Tem que ser atenta ao valor cobrado, né? Exato. E quando é o contrário, a empresa, quando ela precisa cancelar, alterar o voo do consumidor. O consumidor tem que ser consultado, né, anteriormente. Verdade, porque na maioria das vezes, sempre, na verdade, quem faz os contratos são as empresas, então elas não colocam essas cláusulas. E em algumas situações, quando o consumidor é avisado que aquela viagem foi cancelada, seja o motivo que for, seja porque não conseguiu uma quantidade de pessoas, ele é descontado algumas taxas, algumas tarifas. Então, nessa situação, o consumidor tem que saber que ele tem que ser ressarcido integralmente. Isso é importantíssimo, ele tem que ser ressarcido integralmente. Além disso, se ele teve algum prejuízo, se ele teve algum dano nessa situação, ele pode pleitear judicialmente uma indenização por isso. Uma reclamação que chega com mais frequência ao Procon é em relação às bagagens, né? Problemas com bagagens. Sim, os problemas com bagagem é um problema ainda muito corriqueiro no Brasil, e as pessoas também têm que saber que não é apenas aquilo que é alegado pela a operadora que tem validade. Muitas vezes ali você tem um produto de valor inestimável, um valor sentimental muito grande e às vezes o valor de uma indenização não suporta. Por exemplo, imagina a situação, você sair numa lua de mel, tirar fotografias e perder sua máquina fotográfica. Então, ali não é só o valor da máquina fotográfica em si, mas sim todas aquelas recordações do que ele representou, né, para o casal. Exato. Então, mesmo que se haja uma indenização pelo dano material, muitas vezes enseja realmente o consumidor a buscar mais e ser reparado por isso. Porque é inadmissível você contratar um serviço que é para lhe dar segurança e tranquilidade e essa bagagem não chegar à sua residência. Uma outra questão também é em relação às hospedagens. Muitas vezes o consumidor, né, quem pretende viajar, paga, né, pelaquilo que ele recebeu, né? Ou seja, e quando vai ao local que chega no hotel não corresponde àquilo que ficou acertado. Exatamente, e aí, como é que ele deve agir? Cheguei aqui, não é nada disso. E agora, como é que eu faço?
Então, é por isso que é importantíssimo sempre, nessas questões de internet, nas questões das agências, ter sempre o folder, o e-mail, para depois comprovar que não foi aquilo que ele contratou. Porque, sendo diferente, ele tem sim que ser compensado. Pode então, ser ressarcido. Ele pode ser ressarcido, deve ser ressarcido. Então, é importante as pessoas saberem que tudo aquilo que for prometido tem que ser cumprido. E o consumidor ele não pode se sentir vulnerável nessa situação e não saber a quem recorrer. O PROCON está aqui para isso. Então, as pessoas hoje, inclusive, não precisam mais nem ir ao PROCON de forma eletrônica, através do site do PROCON, através do próprio Facebook, que é uma ferramenta oficial de receber reclamações, pode registrar essa demanda. Semana passada, inovamos e realizamos a primeira audiência virtual do Brasil em termos de PROCON. Então, as pessoas hoje já têm mais acesso a essa cidadania. Onde eles estiverem, eles podem ligar para o PROCON, né? De repente tem uma dúvida em relação a isso, como é que eu devo agir? E aí existe um número para contato do PROCON. É o telefone 151, inclusive nós temos parcerias com vários outros PROCONs em outros estados, então muitas vezes o consumidor daqui de Maceió tem um problema em outro estado relacionado, seja à companhia aérea, seja a um pacote turístico, ao hotel, ele pode se valer do PROCON em Alagoas, que a gente faz toda a intermediação para resolver um problema existente. Existe também um outro tipo, uma modalidade de pacotes que são em sites de compra coletiva. Isso aí é preciso estar atento também, né? É preciso estar atento, mas muitas vezes o consumidor ele é induzido pela facilidade, pela aquela promoção de 80% ou 90%. E muitas vezes essas promoções elas têm restrições. Estão ali as regras e o consumidor não lê. Então, nem sempre o empresário deixa agindo de forma errada. Muitas vezes os períodos que são informados não são interessantes para o consumidor, mas ele viu um valor barato e acaba comprando. Então, é importante ficar atento às regras, porque se essas regras não forem respeitadas, aí sim o consumidor pode exigir. Como também ele não pode ser discriminado. Muitas vezes, a gente já percebeu isso, tem vários relatos de pessoas que compram um valor mais em conta através dos sites coletivos. No entanto, quando chega no hotel, é colocado num quarto que não tem a mesma categoria que os outros têm. É uma localização diferenciada. A próprio café da manhã, muitas vezes, é servido de forma diferenciada. Então, esse tipo de discriminatório, né? Realmente, o consumidor não pode ser prejudicado. Agora, é preciso que o consumidor se prepare, além de ler todas as regras, questionar no ato. Ele também se preocupe com a documentação, né? Leve tudo em mãos para evitar transtornos. Liara, é importante se planejar, né? Fazer um planejamento tanto da parte financeira, comprando com antecedência, geralmente se tem descontos melhores, como também saber com quem está contratando. Por exemplo, aqui mesmo em Alagoas, muitas pessoas, muitos turistas estão tendo dificuldades aqui, porque quando chegam, contratam serviços de hotéis, serviços de transportes que não são cadastrados pelo Ministério do Turismo, através do Cadastro. Então, essas empresas que têm o selo do Cadastro, elas foram treinadas, respeitam as normas estabelecidas pelo Ministério do Turismo e dá ao consumidor uma garantia. Então, se tiver algum problema, tenha quem ser responsabilizado. Então, as pessoas têm que ter em mente, sempre que for fazer alguma viagem, perguntar se aquele estabelecimento ele faz parte do Cadastro, porque significa que já foi feito várias análises e que tem condições de atender de forma completa aquele consumidor. Rodrigo Cunha, muito obrigada pela sua participação. Liara. Uma boa tarde para você. Boa tarde.